Iniciamos o culto desta manhã com oração. Deus, Santo Pai, Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus grande, tremendo, cheio de amor, cheio de paz, muito paciente, cheio de longanimidade, muito bondoso, carinhoso, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de salvação. Nós engrandecemos, glorificamos, adoramos o Senhor na santíssima beleza da Tua majestade. Recebe-nos, ó Deus, recebe-nos, ó Pai, na Tua presença como adoradores. Recebe-nos, Senhor, como igreja do Senhor. Aceita-nos. Fala conosco. Ajuda-nos a crescermos um pouquinho que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. E te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor nos dá mais este dia de vida. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés, por mim, pelos meus irmãos e irmãs e pela família de cada um deles. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Para não perder tempo, hoje a gente vai falar sobre testamentos. Você sabe que nós temos 2 testamentos, né? O Velho e o Novo. Por quê? Por que 2? Simples. Porque o Antigo Testamento, ele nos ensina sobre o povo judeu. E o Novo Testamento também nos ensina sobre o povo judeu, mas também nos ensina sobre os gentios. Você vê que o que está no Velho Testamento e o que está no Novo mostra uma revelação progressiva da parte de Deus. Né? Eu vou ficar olhando aqui porque tem 4 folhas escritas e, como eu sempre faço, a gente pula grande parte aqui. Né? No Velho Testamento a gente vai encontrar personagens, leis, sistema de sacrifício, alianças, né? Que as igrejas mentirosas querem fazer alianças com Deus. Não tem mais aliança. As alianças já foram feitas no Antigo Testamento. A única aliança do Novo Testamento é a nova aliança, no sangue de Cristo. As pessoas querem, né, inventar promessas. As promessas estão no Antigo Testamento. Se a gente tivesse só o Novo Testamento, como é que a gente ia saber e entender que o povo judeu estava esperando o Messias? O que é o Messias? É um rei salvador,
sem o Antigo Testamento, como é que a gente ia entender que o Messias estava vindo? Como está lá em Isaías 53. E a gente também não poderia identificar Jesus de Nazaré como o Messias. E como é que a gente identifica? Pelas várias profecias detalhadas do Velho Testamento. Por exemplo, o lugar de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A forma como o Messias iria morrer. Salmo 22. Principalmente nos versos 1, 7, 8, 14 e 18. Salmo 69, verso 21. A ressurreição também está no Velho Testamento, já profetizada. Salmo 16, verso 10, e muitos outros detalhes do ministério do nosso Senhor. Isaías 52, 19, Isaías 9, 2 e outras tantas passagens. Sem o Velho Testamento, nós não tem como entender o Novo, porque a gente não saberia nada dos costumes judaicos que são mencionados no Novo Testamento. O Velho fala dos costumes e são, grande parte deles, esclarecidos no Novo Testamento. As tradições que são acrescentadas. A gente não entenderia por que, por exemplo, Jesus estava tão transtornado, é o termo, quando ele foi purificar o templo. Porque Jesus dava, às vezes, aquelas respostas assim, secas, outras respostas firmes. A gente não iria entender. Como é que a gente iria entender os evangelhos sem o Velho? A gente não iria entender, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. Por causa disso que tem muita gente que não entende nada da Bíblia. Porque não usa os dois para entender. Centenas de anos antes, o Antigo Testamento já trouxe profecias relacionadas, muitas delas, com a vinda do Messias. Milagre, nascimento, morte, ressurreição, que a gente lê nos evangelhos, já constam lá do Velho Testamento. E tudo isso junto é uma declaração de Cristo ser o prometido. Até mesmo, queridos irmãos e queridas irmãs, as profecias do Novo Testamento, muitas das quais são encontradas no livro do Apocalipse, são baseadas em profecias registradas anteriormente no Antigo Testamento. Praticamente
2 de cada 3 versículos do Novo Testamento são baseados em versículos do Antigo Testamento. Você sabia disso? De cada 3, 2 já constam do Velho Testamento. Ninguém inventa nada. O Novo Testamento não é uma invenção. Tanto o Antigo Testamento como o Novo contém várias lições para a gente crescer na graça, no conhecimento. E a gente aprende essas lições através dos personagens. Isso é importantíssimo. Através de pessoas do Velho Testamento, pessoas como eu, como você, pessoas que possuíam a mesma natureza que nós possuímos hoje. E quando a gente observa a vida dessa gente, desses personagens do Antigo Testamento, quando a gente observa isso hoje, a gente se sente encorajado a confiar em Deus, não importando a situação. Como é que a gente ia ter essa coragem, esse discernimento, este entendimento, não fosse o Velho Testamento? Se a gente lê, por exemplo, em Daniel 13, não ceder, nas pequenas coisas, Daniel 1, ser fiel nas grandes coisas, Daniel 6, confessar os nossos pecados com sinceridade, ao invés de botar a culpa em outras pessoas. 1 Samuel, capítulo 15. Não brincar com o pecado, porque a mordida do pecado é fatal. A gente lê lá, isso aí em Juízes 13, 16. Está entendendo? Por que são 2 testamentos? Nós só precisamos saber diferenciar. O que é velho, não foi escrito para a igreja, mas eu preciso saber para entender o novo. E não cair na ilusão do estelionato da fé, que hoje é uma coisa fantástica, né? Quanta gente vive do estelionato da fé. Quem vive do estelionato da fé são os mercenários da fé. A gente abre, por exemplo, para saber as consequências do pecado, a gente abre tanto o Velho quanto o Novo Testamento, a gente vê isso. A gente vê lá no Velho, em Gênesis 3, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. E no Novo Testamento? No Novo Testamento eu vejo aí em Mateus capítulo 26, versículo 33 ao 41, usando o exemplo de Pedro, que nos ensina que a gente não deve ousar confiar nas nossas próprias forças. A gente vê o que é uma fé simples. A fé não é cheia de trique-trique, não sei o quê. Não, fé é coisa simples. A fé é tão simples que a gente lê lá em Lucas, capítulo 23, versículos do 39 ao 43. Um dos ladrões
que foram crucificados com Jesus, um de um lado, outro do outro, um pouco à frente, um pouco atrás, tanto faz como tanto fez. Mas um deles mostrou uma fé completamente simples e foi salvo dos seus pecados. Você quer saber como uma igreja verdadeira é? É só você ler o Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículos 41, 47 e capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Né? Às vezes me perguntam, mas aonde que eu acho? Porque as pessoas elas querem sair de casa e ir para algum lugar. Então, estão erradas? Não, cada um faz o que quer. É dificílimo achar uma igreja verdadeira. Por quê? Primeiro porque as pessoas não sabem direito o que é uma igreja verdadeira. O Novo Testamento mostra. As revelações da Bíblia Sagrada, irmã e irmão, elas são como a gente chama de progressivas. O Novo Testamento explica, esclarece os ensinamentos do Antigo Testamento. O livro de Hebreus, por exemplo. Por que trata Jesus como sumo sacerdote? Porque está explicando para o povo judeu. Entendeu? Mas então eu não vou ler, não é para mim, não. É para você, é para mim, é para todos nós. Que Jesus fez aquilo que no Antigo Testamento era o sacrifício. Jesus, ele se auto-sacrificou por cada um de nós. O Antigo Testamento, né, quantas vezes eu, nessa minha caminhada, ouvi pessoas pregando sobre bênção e maldição. Isso é lei. Isso não é graça. Como é que eu vou pregar a lei nos dias de hoje com a graça exuberante, abundante de Cristo? Bênção e maldição, hoje, eu não posso pregar bênção e maldição. Hoje eu tenho que pregar obediência e desobediência. Porque é a mesma coisa. Só que se eu prego bênção e maldição, eu tenho que me juntar às coisas do Velho Testamento, à lei. Quando eu prego desobediência e obediência, eu falo da graça. É por causa disso que tem 2 testamentos. Porque a lei em si do Antigo Testamento, irmão, irmã, nunca serviu como meio de salvação. Era a fé, como é até hoje. Como é que você sabe que você é salvo? Ah, porque eu sou bonzinho. Ah, porque eu sigo Jesus. É pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 19. Oh, maravilha. Sacrifício de Cristo. A gente abre o Velho Testamento e a gente vê que o paraíso foi perdido. Não tem mais jeito. Quem perdeu o paraíso? Adão. Mas aí a gente abre um Novo Testamento que mostra para a gente que o paraíso foi recuperado para a humanidade através do segundo Adão. Opa, mas dois Adão? É. O
primeiro Adão perdeu, o segundo Adão, Cristo, recuperou o paraíso, que um dia vai ser restaurado. O Antigo Testamento diz lá que o homem se separa de Deus através do pecado. O Novo Testamento declara que o homem agora pode restaurar o seu relacionamento com Deus através de Cristo. Romanos 3:6. Romanos 3:6. O Antigo Testamento predisse, quer dizer, disse anterior do fato ocorrer. Então o Antigo Testamento falava da vinda de Cristo, do Messias, predisse a vinda do Messias. Os evangelhos registram oficialmente a vida de Jesus. Mas por que tem os 4 evangelhos e tem um monte de carta? Por quê? As epístolas, as missivas, as cartas, interpretam a vida de Jesus. Porque elas são escritas, assim como os evangelhos, por várias pessoas. E não é que cada uma interpretou do seu jeito, mas colocou um pouco do seu jeito, ou colocou o seu jeito na interpretação. Porque nenhum deles era robô, era inteligência artificial, que recebeu um zilhão de informações lá, e tudo que você fala, não sei o que, ela busca lá e coloca. Com base no banco de dados. Os escritores não, é com base no que eles viram, no que eles viveram. Você está entendendo isso? A importância disso? Eu não sei se você já tinha ouvido isso. Enquanto o Novo Testamento é um retrato mais claro, o Antigo Testamento é de extremíssima importância. Claro, mas nós temos que saber a diferença de um para o outro. Como você vê no Velho Testamento, né, as perversões políticas de uma sociedade incorreta. Isso está cheio no Velho Testamento, né? Está cheio. Quando a gente fica revoltado com as coisas hoje, né? Isso sempre existiu, isso faz parte do desespero da humanidade pela riqueza. Outro dia eu estava vendo um vídeo aqui que eu fiquei preocupado, viu, irmãos? Eu não lembro bem como é que era, mas a pessoa perguntava assim: o que você prefere? 5 milhões na sua conta bancária ou ser salvo? Sabe o que a maioria das pessoas respondeu? 5 milhões na minha conta bancária. Isso é tenebroso. Esta é a juventude. Não sou contra a juventude, não é nada disso. Eu fico estarrecido com a falta de estrutura que a nossa juventude tem. Se o diabo te oferecer 5 milhões, você dá a sua alma para ele? Eu dou. Foi essa a resposta. Isso é triste demais.
Isso é triste demais. Do mesmo modo, se a gente não tem o Antigo Testamento, a gente não entende as promessas que Deus ainda vai cumprir na nação israelita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não concordo com tudo o que os governantes israelitas estão fazendo ou fazem. Eu não concordo, tem coisa que eu não concordo. Acabou. Agora, eu não posso me esquecer, quando eu não concordo, que aquele povo é o povo escolhido de Deus. A gente só sabe disso através do Velho Testamento. Se a gente não conhecer isso, como é que nós vamos entender o período tribulacional? É um período de 7 anos, né? Quando o nosso Senhor e Deus vai voltar a trabalhar exclusivamente com o povo judeu. Nesse período de 7 anos, Deus não vai ter... Por favor, entendam a minha humanidade ao falar isso. Deus não vai ter preocupação nenhuma com os gentios. O tratamento de Deus vai ser especificamente com o povo judeu, com a nação de Israel. Como é que a gente vai entender isso sem o Velho Testamento? A nação que não recebeu o Messias na sua primeira vinda. O Messias foi recusado. A gente lê isso. Mas vão reconhecê-lo na sua segunda vinda. A gente só entende isso através do Novo Testamento. Mas isso já é explicado algumas coisas no Antigo Testamento. Como é que a gente vai entender os 1000 anos do reino futuro de Cristo? E como é que esses 1000 anos se encaixam na promessa do eterno Deus e Pai aos judeus? E como é que os gentios vão fazer parte de tudo isso? Então, queridíssima irmã Marília, eles não creem na Bíblia da maneira que a Bíblia é para os cristãos, mas eles creem em parte da Bíblia que compõe a Torá, né? Eles ainda continuam seguindo a lei. Né? Para ele, e nós sabemos que homem nenhum conseguiu, excetuando-se Jesus Cristo, a cumprir toda a lei. Né? Como é que a gente, sem o novo, sem o velho, com o velho e o novo, como é que a gente iria entender o final da Bíblia quando tudo absolutamente se conecta? São pontas soltas para todo lado, e no final da Bíblia isso é conectado. Desde o começo da Bíblia as pontas começam a ficar soltas. A gente fala, como é que... Sem o novo e o velho a gente não entende como o paraíso será restaurado. Não é?
causa disso que a gente precisa saber o que é um, o que é outro, não querer viver o Velho Testamento nos dias de hoje, né? Mas quanto a gente ainda ouve, ainda, por claro, as pessoas, né, elas brigam, né? Tem gente que ainda acredita em maldição hereditária e levanta lá uma passagem da Bíblia, olha, está aqui escrito, mas esquecem de ler o restante, né? Aí você fala, mas aqui está, e aqui na frente? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso que está escrito aqui na frente? Eu jogo fora? Só para acreditar no que você fala? Então é importante, irmão, irmã, a gente saber do velho, né? E saber do Novo Testamento. O Novo Testamento compartilha o que? A vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos faz entender como a nossa vida é ligada a Cristo, é ligada através de gratidão, por tudo que Ele fez por nós. Nós só estamos aqui nesta manhã do ano de 2025, a última semana do mês de maio, hoje dia 26, nós só estamos aqui por causa de tudo que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Leia Romanos capítulo 12. Os dois testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento, revelam que o mesmo Deus santo, misericordioso e justo condenou no passado o pecado, continua condenando no presente o pecado e no futuro continuará condenando o pecado também. Mas ele providenciou no passado, no início de tudo, quando Adão peca, ele já tinha providenciado para essa raça que ele criou, somos nós, essa raça tão cheia de pecado, ele já havia providenciado o perdão, que só foi possível através do sacrifício expiatório de Cristo como pagamento pelo pecado. É verdade, Edjalma. É verdade. Né? Tá certo. Tá certo, João Donizete. Tá certo. Né? Nos dois testamentos, Deus se revela a nós como é que a gente se aproxima do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, de manhã, eu estava aí andando um pouquinho e eu passei em frente a algumas denominações. Meu Deus. Fiquei pensando, né? Passei em frente umas 3 ou 4. Fiquei pensando, meu Deus,
nós vivemos como o nosso povo é incauto. É incauto. Porque uma pessoa que conhece um pouquinho de Bíblia, mas um pouquitico, ela não vai frequentar esse lugar aqui. Não importa se tem estacionamento coberto, com guarda, com vigia, não importa nada disso. A gente não consegue mudar nada nem ninguém. Ele não vai mudar o mundo. Eu tenho consciência disso. Mas isso não me desanima de pregar a palavra e trazer a verdade. Não fico desanimado, porque tem 14 pessoas nos acompanhando agora nesse culto. Não me desanima. 14 pelo Facebook e mais 9 pelo aplicativo. Temos 23 pessoas nesse culto. Isso não me desanima. Eu continuo pregando a verdade. Quem quiser ouvir, não precisa pagar um centavo. Pode baixar o aplicativo, que é de graça, ou pode entrar aí no Facebook e ouvir a palavra. Não tem estardalhaço, não tem gritaria, não tem gente conversando com demônio, não tem. Porque isso não é bíblico. Não tem gente rodando, falando coisas que ninguém entende e dizendo que aquilo que está falando é profecia. Não tem. Aqui não tem. Aqui é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que dessas 23, até esqueci já, 23 pessoas, talvez 3 já ouviram isso que eu estou falando. Agora, que efeito vai causar naqueles que não ouviram e estão ouvindo pela primeira vez? Eu não sei. Porque o efeito quem causa não sou eu. Eu não sou um pregador eloquente, fogo, Eu conto aqui, ó, está acontecendo, vou lendo o que foi escrito, pulo, volto, às vezes começo a falar alguma coisa e depois esqueço. E ele começou e não terminou de falar aquilo. Não, se estava escrito aqui, eu terminei. Agora, coisas que eu vou lembrando, eu não tenho eloquência nenhuma em pregar, porque não precisa. Eu entendo que não precisa de eloquência. Eloquência é quando eu quero convencer alguém. Não, eu não quero convencer ninguém. Eu quero pregar a palavra, e isso eu faço. Bem, mal. Ele não tem fogo. Não tenho mesmo, graças a Deus. Não vou passar pelo fogo. Mas a verdade, você pode ter certeza que você vai encontrar aqui. Aqui ninguém pede aquilo que Jesus não falou para pedir. Eu continuo insistindo para ele. Você sabe por que eu bato nesse negócio do dízimo? Porque eu vejo isso como eu vejo. Ninguém é obrigado a concordar, não. Eu estou dizendo o meu ponto de vista bíblico. E não é nada pessoal isso. Eu quero que qualquer um desses que pedem dízimo me mostre na Bíblia Sagrada Jesus ou qualquer apóstolo pedindo dízimo para a igreja. É só isso que eu quero. Aí eu vou mudar. Olha, eu preguei errado, me perdoa, faltou sabedoria. Ninguém mostra.
É como eu quero que esse pessoal que abre igreja trans me explique Romanos 1. Pronto. É só, não, porque Jesus. Não, mas então me explica Romanos 1. Eu estou falando de Romanos 1, tem outras passagens. É Romanos 1 que você abre em Romanos, ali no primeiro capítulo, você começa a ler, já cai por terra esse negócio de igreja trans. Mas ninguém explica. A gente precisa, irmãos e irmãs, e nós encontramos nos dois testamentos, ou melhor, nos dois testamentos nós encontramos tudo o que nós precisamos para a vida eterna e para a vida que agrada a Deus. Mas seu jeito aí não adianta nada, porque tem 20 e poucas pessoas, não tem importância. Se tivesse uma só, eu estaria aqui do mesmo jeito, falando com a mesma falta de eloquência. E se não tivesse ninguém, eu estaria pregando para mim. Do mesmo jeito. Se tivesse 1000, do mesmo jeito. Não ia mudar nada. Não ia mudar nada, porque esse negócio aí é coisa de orgulho. Não estou buscando isso. Eu estou me aprimorando a cada dia mais para levar a verdade. Este é o meu objetivo. Estar cada dia melhor para levar a verdade. E que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque a gente entendeu um pouquinho hoje, eu creio, que nos dois testamentos, tanto no Velho quanto no Novo, a gente vai encontrar o que a gente precisa para a vida eterna e para uma vida que agrada a Deus, não que agrada a pastor, dirigente, não a Deus. Como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 15 ao 17. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que tudo que foi dito aqui hoje, Senhor, seja para o crescimento da igreja. Quantas pessoas podem, quem sabe, é o Senhor que muda, não sou eu, mas ouvirem a verdade e terem interesse em procurar. Será que isso é assim? Será que isso é assado? Será que está certo? Será que está errado? Será que pode? Será que não pode? Continua, então, eu peço, Senhor, falando aos nossos corações. Fala a nossa mente, para que, como igreja do Senhor, a gente cresça sempre um pouquinho a mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.